Oi, gente! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a última forma de se produzir campo magnético através de corrente elétrica, pelo menos aquilo que a gente estuda, que é o campo magnético produzido por solenoide. Então, tudo começa com você entendendo o que é um solenoide. Um solenoide é um fio que você enrola ele várias vezes ao redor de um eixo, como eu procurei colocar aqui, ó. Então, tipo, pega essa caneta, e tu pega e circula, pega um fio e enrola ao redor dela, tira a caneta de dentro, o fio fica nesse formato de molinha, fica nesse formato helicoidal, e assim a gente tem a caracterização de um solenoide. Aí a corrente elétrica ela vai entrar por um lado desse solenoide, vai dar a volta nessas espiras todas e vai sair pelo outro lado. O que vai acontecer? Esse fio vai produzir ao redor dele um campo magnético e dentro dele também. E aí o que acontece é, como que é o aspecto do campo das linhas de indução do campo magnético produzido por um solenoide? Como a gente viu para fio retilíneo, as linhas de indução são circulares e concêntricas nesse fio. Na espira circular a gente também viu como é que funciona. E aqui? As linhas de indução elas têm um formato parecido com a do ímã. As linhas elas têm esse formato meio curvo, tá? Elas saem de uma ponta, dão uma volta ao redor deste solenoide e dentro deste solenoide as linhas de indução são retilíneas e paralelas, tá? Agora, por que as linhas elas saem aqui e entram nesse lado e não o contrário? Isso depende de como o fio está enrolado. Aí no finalzinho dessa videoaula eu vou mostrar como é que a gente vai determinar. Então aqui, da forma como eu representei, estas linhas, como elas estão entrando do lado direito, aqui funcionaria como um polo sul, saindo do lado esquerdo, o lado esquerdo funcionaria como um polo norte. Tudo bem? Tá. Essa é a determinação, a descrição das linhas de indução desse solenoide. Como é que a gente faz agora para calcular o valor do campo magnético que ele produz? Aí a gente utiliza uma equação bem específica, que é essa aqui, ó. M vezes μ0i, tudo isso dividido por N. Essa é a equação que a gente usa para descobrir o campo magnético produzido por esse fio. Então, por esse solenoide, perdão. O que é esse N? Isso aqui, a gente já sabe o que é, né? O que é esse N que aqui aparece? Esse N representa o chamado número de espiras. Ou seja, quantas vezes o fio é enrolado ao longo desse solenoide. Este L que aqui aparece representa o comprimento do solenoide. Então, comprimento do solenoide não é a mesma coisa que comprimento do fio desse solenoide, tá? Comprimento do solenoide é a medida de distância que começa onde este fio começa a ser enrolado e vai até o ponto onde ele termina de ser enrolado. Isso aqui é o que a gente chama de comprimento desse solenoide. Tudo bem? Agora é o seguinte, existe uma variação desse solenoide que é o que a gente chama de eletroímã. Então, o eletroímã nada mais é do que um solenoide onde dentro dele você coloca dentro desse fio enrolado uma barra de material ferromagnético. Pode ser níquel, aço ou até mesmo, obviamente, um ferro. Então, se você pega, por exemplo, uma barra de ferro e você enrola um fio ao redor dessa barra de ferro, isso nada mais é do que um eletroímã. Então, se você pega aqui, ó, como eu coloquei, a barra de ferro, ou de material ferromagnético, tem que ser ferromagnético, tá? E tu enrola o fio ao redor deste material ferromagnético, e aí a corrente elétrica entra por um lado, dá a volta ao redor dele, sai pelo outro lado. Aqui nós temos a formação de um eletroímã. Então, na verdade, um eletroímã
nada mais é do que um solenoide enrolado ao redor de um material ferromagnético. Tem que ser um material ferromagnético, tá? Se for paramagnético não funciona, diamagnético tampouco. Então, isso aqui tem que ser um material ferromagnético. E aí a questão é a seguinte, por que se faz isso? Por que imergindo esse material, se emerge esse material ferromagnético dentro desse solenoide? Porque a simples colocação de um material ferromagnético dentro desse fio enrolado aumenta o campo magnético produzido por ele. Então, o campo magnético produzido por um solenoide, por um eletroímã, ele pode ser determinado através dessa expressão aqui, ó. O campo magnético do eletroímã é igual a uma constante K multiplicado pelo campo magnético produzido pelo solenoide. Então, o que é essa letra K que aí aparece? Essa constante K que aí aparece, como eu disse, é uma constante que depende do material ferromagnético que vai ser colocado ali dentro. É, digamos, uma constante de ampliação. É ela que vai determinar quantas vezes o campo magnético do eletroímã vai aumentar quando meter um material ferromagnético ali dentro. E essa constante de ampliação depende do material que vai ser colocado ali dentro. Tá? Então, como eu disse, você tem lá um solenoide percorrido por uma corrente e ele produz um campo magnético, número estratosférico aqui, tá? De 2 Tesla. Então, isso significa que se você colocar um material ferromagnético ali dentro e manter a mesma corrente, o campo magnético final vai ser mais do que 2 Tesla, bem mais, dependendo da constante de ampliação, dependendo do núcleo de material ferromagnético que tu vai colocar ali dentro. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz para determinar, como eu tinha colocado lá no início, se nesse solenoide as linhas saem do lado esquerdo e entram no lado direito, ou se é ao contrário. Presta atenção. Eu vou utilizar como exemplo aqui um eletroímã, e aí o fio vai ser enrolado ao redor dele, algumas vezes, nesse primeiro caso. Neste segundo caso aqui, e neste terceiro caso aqui, ó. Nesse primeiro desenho, aqui, a corrente elétrica vai entrar pelo lado esquerdo, aqui também. Só que nesse último desenho, a corrente elétrica ela vai entrar, vai subir pelo lado direito. Eu quero que vocês observem nessas duas ilustrações e me digam assim, qual que é a diferença desse desenho para esse aqui? Porque a corrente elétrica está subindo pelo lado esquerdo nos dois desenhos. A diferença está aqui, ó, em como que a corrente sobe. Vocês percebem que aqui o fio ele está passando pela frente do solenoide e aqui o fio está passando pela parte de trás. Então é como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse fio aqui do notebook, tá? É como se aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o fio estivesse passando pela parte da frente e nesse exemplo aqui do meio, o fio estivesse passando pela parte de trás do solenoide, entendendo a garrafinha como sendo solenoide, sabe? Então, essa é a diferença. Tá, e como é que a gente faz para determinar a direção e o sentido do campo magnético? Para saber a polaridade. Onde é que vai ser o polo norte e onde é que vai ser o polo sul. Existe uma variação da regra da mão direita número 1, que é a seguinte, ó. Você vai pegar, imagina, pega uma caneta, qualquer coisa que represente o solenoide. Aqui está a garrafinha. Aí você vai pegar e vai colocar estes dedos aqui. Veja bem, esse é um macete usado para saber a polaridade de solenoide, tá? Então tem que ficar atento quanto a isso. Então essa regra funciona assim. Aqui você vai colocar o solenoide,
Aí você vai pegar estes dedos e vai colocar no mesmo sentido que a corrente elétrica. Você percebe que a corrente está subindo pelo lado esquerdo aqui desse solenoide? Então tu coloca aqui a tua mão na frente, né, como esse fio está aqui na frente desse solenoide, com os dedos apontando para cima, porque a corrente está subindo. Só que você tem que orientar a sua mão de tal maneira que, ao fechá-la, você consiga agarrar esse solenoide. Eu não estou agarrando o solenoide, né? Agora veja só, se eu pegar e virar minha mão, veja que os meus dedos continuam apontando para cima, como a corrente está apontando para cima. Os dedos estão na frente do solenoide, como o fio está, só que agora eu consigo agarrar o solenoide. Tá? É dessa forma que essa regra tem que ser executada. Tá, e daí? E daí é o seguinte, para onde o meu polegar estiver apontando vai ser o polo norte. Como o meu polegar está apontando aqui para o lado esquerdo do vídeo, o que vai acontecer? O lado esquerdo será o polo norte e, obviamente, o outro lado será o polo sul. Ok? Agora, neste exemplo aqui, ó, vocês percebem que a corrente está subindo, mas por trás do solenoide. Então, coloca a tua mão atrás do solenoide. Olha os dedos apontando para cima, porque a corrente elétrica está subindo. Só que se eu orientasse a minha mão, ao fechá-la, eu não consigo agarrar o solenoide. Agora, se eu der uma viradinha na mão, veja que os meus dedos estão apontando para cima, já que a corrente sobe. A mão está atrás do solenoide, como o fio está passando por trás, e agora eu consigo agarrar ele. Vejam que para onde o meu polegar estiver apontando vai ser o polo norte. Como o polegar está apontando aqui para o lado direito do vídeo, o lado direito desse solenoide vai ser o polo norte. Vejam que o simples fato de fazer o fio passar por trás ao invés de ir para frente muda a polaridade desse solenoide, desse eletroímã, né? Ok, e neste último exemplo aqui, ó, nós temos agora a corrente, ela está apontando para cima, ela está subindo, mas ela está entrando pelo lado direito desse solenoide. Então, está aqui, vejo que o fio passa pela frente do solenoide, vou colocar aqui os meus dedos apontando para cima, no lado direito desse solenoide, como a corrente elétrica está subindo do lado direito, aí tu pega e fecha com a mão, tu consegue agarrar o solenoide. Agora é só você verificar para onde que o polegar está apontando. Ele está apontando aqui para o lado esquerdo do vídeo, então esse lado esquerdo do solenoide funcionará como o polo norte. E aqui, o outro lado vai ser o polo sul. Eu insisto nisso. Essa regra que eu expliquei de agarrar o solenoide e tudo mais, ela é válida só para determinar a polaridade de solenoide. Tudo bem, gente? Assim a gente encerra esse ciclo de videoaulas, onde a gente estava falando sobre as propriedades do campo magnético produzido por nessas três circunstâncias: fio retilíneo, espelho circular e solenoide / eletroímã. Valeu? Obrigado pela atenção, gente, mais uma vez.